Terça-feira, 7 de novembro de 2023, começa agora o Piques News. Veja o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Governo de Santa Catarina libera quase 20 milhões a Imbituba. Acesso Sul será revitalizado e a Avenida Central da Praia do Rosa será pavimentada. Aberto o processo de concessão do aeroporto de Jaguaruna, no sul de Santa Catarina. Essa será a primeira parceria pública-privada do estado. No fim da temporada das Francas, sobrevoo registra mães e filhotes de baleias na costa catarinense. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite anuncia mudanças no secretariado. Governador gaúcho pretende fortalecer a base de apoio político. As atualizações sobre a guerra na faixa de Gaza. Israel rejeita cessar fogo no conflito que completa um mês nesta terça-feira. E você vai ver ainda, escotismo é homenageado na Assembleia Catarinense. No Brasil, prática tem mais de 150 mil adeptos. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O governo de Santa Catarina assinou hoje, na Casa da Agronômica em Florianópolis, o convênio que libera o repasse de quase 20 milhões de reais ao município de Imbituba, no litoral sul catarinense. Os recursos serão investidos em duas obras importantes de infraestrutura. Conhecida como a capital nacional da baleia franca, Imbituba atrai milhares de turistas todos os anos para conhecer essas gigantes e também as belas praias. Uma inclusive conhecida internacionalmente, a Praia do Rosa. O porto de Imbituba também tem apresentado crescimento recorde de movimentações nos últimos anos. No entanto, o acesso a esses locais não acompanha o crescimento. Buracos e faltas de sinalizações em muitas partes dificultam o trânsito, principalmente na Avenida Renato Ramos da Silva, o acesso sul do município. Problema que deve ser resolvido com a assinatura que autoriza o repasse de 19,6 milhões de reais por parte do governo estadual para a revitalização da via que inicia na Vila Nova, ligando a BR-101 ao centro da cidade. Parte do recurso também será utilizado para a pavimentação da Avenida Central da Praia do Rosa, no bairro Ibiraquera. É um investimento que prepara Imbituba para o crescimento que está vindo, né? E o porto é fundamental nesse crescimento, é uma das molas principais desse crescimento e agora vai estar com certeza colaborando para que a gente esteja preparado, né? Que a cidade se prepare para a mobilidade que está aumentando, para todo o crescimento e todo o impacto que isso traz para todos. Do montante, 17,6 milhões destinados ao acesso sul de Imbituba são de transferências dos dividendos financeiros do porto. É o lucro que o Porto de Imbituba gerou pela sua boa gestão, que está a cargo do Estado, que reverte para obras no município de Imbituba. E certamente a revitalização do acesso sul de Imbituba vai ter um grande impacto na qualidade de vida dos imbitubenses. Segundo a Prefeitura, as obras devem iniciar dentro de 30 dias. E pela primeira vez, Santa Catarina vai realizar uma parceria público-privada para a administração de um aeroporto no estado. A proposta do governo do estado prevê que a empresa que vencer a licitação será responsável pela exploração, manutenção e expansão pelo prazo de 30 anos do Aeroporto Regional Sul Humberto Guise Bertoluzzi, em Jaguaruna. Entre as melhorias que estão previstas está o alargamento da pista e ampliação do terminal de passageiros. Hoje é um dia especial para todo o município de Jaguaruna e para o entorno da região Murel, né? É um aeroporto que estava adormecido, precisava dessa PPP, né? Essa parceria pública-privada. Eu acredito que o empresariado vai vir muito forte com investimentos e vai fazer com que o próprio aeroporto se cresça e mobilize a parte econômica daquela região. A cerimônia, realizada na Casa da Agronômica, foi para dar abertura do processo de concessão patrocinada do aeroporto de Jaguaruna. A remuneração da concessionária terá origem em diversas receitas, inclusive tarifárias. Já o Estado fará o aporte financeiro em contrapartida, que será liberado à medida que os investimentos forem realizados. São investimentos estimados em mais de 60 milhões de reais, onde vai ter a participação do governo do Estado e da iniciativa privada. O modelo de concorrência funciona como?
nós temos que trabalhar bastante para que seja uma concorrência com bastantes empresas participando. Porque quanto maior for a oferta da iniciativa privada, menor será a participação do governo do Estado. Mas ela se consolidará em parceria com investimentos dos dois entes e eu tenho certeza que depois desse investimento, finalmente, Jaguaruna se qualifica para ser verdadeiramente um aeroporto regional. E um incêndio de grandes proporções atingiu uma das fábricas da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira. Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver as chamas saírem pelo teto do local e uma fumaça preta densa. De acordo com o proprietário da Cacau Show, Ale Costa, metade do empreendimento foi perdido no incêndio desta terça, o que representa um impacto de 10% na produção. Segundo ele, apesar da tristeza em ver um sonho pegando fogo, o coração está feliz e tranquilo por saber que nenhum dos colaboradores teve problema grave. A fábrica de Linhares começou a operar em setembro de 2022. Corresponde a 19% de toda a produção da marca e emprega atualmente 450 pessoas. E nesta terça-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou 2 mudanças no secretariado do Estado. O objetivo dessas novas adequações é fortalecer a base do governo, trazendo o Republicanos para primeiro escalão da base aliada. O deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos, assumirá a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária em substituição a Fabrício Perutim, do União Brasil, primeiro partido a apoiar a candidatura de Leite nas últimas eleições. Perutim será o novo titular da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O atual secretário da pasta, o ex-deputado estadual Matheus Vesp, do PSDB, partido de Leite, assumirá um posto de assessoramento político no gabinete do governador. Vesp é cotado para disputar as eleições em 2024. As mudanças foram anunciadas durante reunião do secretariado de governo. Leite agradeceu aos secretários pela dedicação durante o período em que estiveram nos cargos. O governador disse ainda que essa dança das cadeiras é importante para fortalecer a base de apoio político ao governo. E você vai ver ainda nesta edição. O último sobrevoo da temporada das Francas é realizado. Biólogos comemoram os resultados. Escotismo é homenageado na Assembleia Catarinense. E depois do intervalo, o Unesco anuncia a criação de guia para controlar plataformas. E as atualizações do conflito em Gaza. Israel anuncia que vai continuar a guerra contra o terrorismo do Hamas. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão, tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Banana branca só R$ 2,79 o quilo pelo Clube K. Cebola cabeça apenas R$ 3,99 o quilo no Clube K. Capa do colchão mole inteiro a vácuo a partir de R$ 18,99 o quilo. Farinha de trigo Nordeste 5 quilos R$ 13,49 no Clube K. Lava roupas brilhante limpeza total sachê 2,4 kg só R$ 21,99. Melhor preço é no Comprão. O governo do estado trabalha para garantir a permanência da família no campo e o futuro do nosso agro. Investe em pesquisa, linhas de crédito e mais tecnologia. Os projetos apoiam iniciativas, facilitam a aquisição de equipamentos e possibilitam a inclusão digital. Através da Secretaria de Agricultura, oferece cursos técnicos específicos para o jovem do campo. Aqui, o agro é levado a sério. Governo de Santa Catarina. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Estamos de volta agora, 8h10.
Diante da intensificação da desinformação e também dos discursos de ódio online, a Unesco anunciou a publicação de um plano de ação para regulamentar as plataformas digitais destinado tanto aos estados quanto ao setor privado, de olho em um ano eleitoral muito movimentado em 2024. De acordo com a organização, a medida é uma ação preventiva para eleições gerais que serão realizadas em 81 países no próximo ano. De olho em um ano eleitoral muito movimentado em 2024, o plano seria destinado tanto a estados quanto ao setor privado. As redes sociais se tornaram uma das principais fontes de informação para o público. A Unesco afirma que o acesso a informações confiáveis nessas plataformas pode ser um desafio em um contexto de eleições. Para elaborar as diretrizes, a organização se baseou em um amplo processo de consulta realizado entre agosto e setembro em 16 dos 81 países onde as eleições ocorrerão no próximo ano. 87% dos entrevistados acreditam que a desinformação representa uma ameaça real e estão preocupados com o impacto nas próximas eleições. O temor é agravado pela inteligência artificial e pelo uso de algoritmos na moderação de conteúdo. Embora 68% afirmem que a desinformação é mais disseminada nas redes sociais do que na mídia tradicional, as plataformas ainda são uma fonte de informações frequente para 56% das pessoas entrevistadas, à frente da televisão, com 44%. 67% dos usuários da internet já se depararam com discursos de ódio online em plataformas como Facebook, TikTok ou X, principalmente no caso de pessoas LGBTQIA+, ou pertencentes a minorias étnicas. O estado de Ohio, no nordeste dos Estados Unidos, fez hoje um plebiscito para decidir se inclui ou não o direito ao aborto na Constituição em uma eleição seguida de perto pelo resto do país. Desde que a Suprema Corte anulou em 2022 a sentença Roe vs. Wade, que garantia o direito federal à interrupção da gravidez, a questão do direito ao aborto recaiu para os estados. Muitos restringiram ou proibiram, enquanto outros reforçaram. Em Ohio, foi elaborada uma lei estadual para impedir qualquer aborto, até mesmo em caso de estupro ou incesto, assim que forem detectadas as batidas do coração no útero, a partir de 6 semanas de gestação, quando muitas pessoas ainda não descobriram a gravidez. A lei foi suspensa em meio a uma batalha legal e, no momento, o aborto ainda é permitido até as 22 semanas de gestação. A emenda submetida à votação daria a qualquer pessoa o direito de tomar as próprias decisões sobre aborto, contracepção, tratamentos de fertilidade e de cuidados com abortos espontâneos. Além de decidir sobre o aborto, Ohio também tem nas mãos a escolha sobre a legalização da maconha para fins recreativos. O rei Charles III proferiu o primeiro discurso como rei do Reino Unido, destacando uma abordagem dura à justiça criminal e o aprofundamento na agenda verde. O governo também anunciou um sistema anual de atribuição de licenças de petróleo e gás, mas não inclui novas leis para melhorar os serviços públicos. Pela primeira vez como monarca, Charles III proferiu nesta terça-feira o primeiro discurso do rei no parlamento britânico, no qual o governo conservador de Rishi Sunak tentou apresentar uma visão de longo prazo com a intenção de ganhar votos para as eleições legislativas. Para perpetuar o legado da mãe, Charles cumpriu o ritual da vida política britânica que marca o início da última sessão parlamentar antes das próximas eleições, que deverá acontecer até janeiro de 2025. My lords and members of the House of Commons. Lordes e membros da Câmara dos Comuns, é consciente do legado de serviço e devoção a este país estabelecido pela minha amada mãe, a falecida rainha, que entrego este primeiro discurso de um rei em mais de 70 anos. Com a coroa imperial na cabeça e sentado no trono dourado na Câmara dos Lordes, ao lado da rainha Camila, o rei pronunciou um discurso de 10 minutos. No discurso preparado pelo premier, o monarca afirmou que a prioridade do governo é tomar decisões difíceis, mas permitidas a longo prazo para mudar o país.
O texto, cujo conteúdo político costuma ser vago e geral, constitui uma das últimas chances para a Sunak mudar a tendência das pesquisas desenvolvidas atualmente aos trabalhistas. A ONU alertou que mais de 1.600.000 crianças correm risco de desnutrição no Sudão do Sul. As enchentes são a causa principal. O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que mais de 1,6 milhão de crianças com menos de 5 anos correm risco de desnutrição em 2024 no Sudão do Sul. De acordo com a organização, as enchentes no país são a causa principal. O Sudão do Sul também tem enfrentado conflitos armados desde que se tornou independente do Sudão, em 2011, e enfrenta uma grave crise econômica. No condado de Rubkona, no norte, o aumento das águas submergiu grandes áreas de terra e, desde 2021, comunidades inteiras vivem em pequenas ilhas. Lá, o custo dos alimentos básicos aumentou mais de 120% desde abril. Segundo a ONU, até abril de 2024, as comunidades poderão enfrentar níveis catastróficos de fome. O premier português António Costa anunciou nesta terça-feira a renúncia ao cargo. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão do socialista. Atingido por um escândalo de corrupção no governo, o socialista Antônio Costa foi afetado por investigações de corrupção em negócios de lítio e hidrogênio. Uma reunião foi convocada para esta quarta-feira, dia 8, com os partidos com representação parlamentar para organizar eleições antecipadas. Costa afirmou que as funções de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeita relativa à integridade do ocupante do cargo. A investigação contra o primeiro-ministro, um dos poucos socialistas à frente de um governo na Europa, está relacionada com suspeitas de corrupção ativa e passiva de cargos públicos, além de tráfico de influência na atribuição de concessões de minas de lítio e produção de hidrogênio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou um cessar-fogo na guerra contra o Hamas, que nesta terça-feira completa um mês, apesar dos apelos insistentes para uma trégua humanitária em Gaza. Um mês de conflito e uma longa guerra adiante. No dia 7 de outubro, o movimento terrorista Hamas atacou o território israelense, deixando 1.400 mortos, além de levar para a faixa de Gaza mais de 200 pessoas feitas reféns. Nessa terça-feira, autoridades israelenses voltaram a rejeitar um cessar-fogo. Temos uma longa guerra pela frente. Não é um dia, nem uma semana, nem 2 semanas. Levará tempo. A razão é simples. Quem matou ou sequestrou mais de 1.500 cidadãos israelenses, crianças, mulheres, com todas as atrocidades graves, não será inocentado. Durante a noite, os bombardeios aéreos israelenses prosseguiram contra o território palestino, controlado pelo movimento terrorista, e provocaram mais de 100 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Com a cobertura aérea, as tropas terrestres israelenses continuam avançando na faixa de Gaza depois de cercar a cidade e dividir o território em 2, segundo os militares. Em 2005, após 38 anos de ocupação, Israel retirou de maneira unilateral os soldados e colonos de Gaza. Mas Benjamin Netanyahu afirmou que o país vai assumir por um período indefinido a responsabilidade global pela segurança no território palestino depois da guerra. E depois do intervalo, temporada das francas está chegando ao fim e sobrevoa o registro os últimos animais da espécie no litoral catarinense. E a centenária prática do escotismo é homenageada no parlamento catarinense. No Brasil, mais de 150 mil pessoas são adeptas. Nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas.
para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora às 8h21. Foi realizado no último domingo o último sobrevoo da temporada 2023 de avistagem das baleias francas em Santa Catarina. Dezenas foram avistadas nas praias da região. Foram avistadas 14 baleias francas, 6 fêmeas acompanhadas de filhotes. O monitoramento de helicóptero foi realizado neste domingo ao longo de toda a área de proteção ambiental da baleia franca, que compreende a costa desde Florianópolis até Balneário Rincão, em Santa Catarina, estendendo-se até Torres, já no Rio Grande do Sul. A iniciativa é parte das atividades do Programa de Monitoramento das Baleias Francas da SCPAR Porto de Imbituba e conta com a participação de profissionais do Profranca, Instituto Australis, e da Aquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental. A varredura encontrou 5 filhotes entre as praias d'Água e do Porto, em Imbituba, além de 2 na Praia do Sol, em Laguna, o que indica a proximidade do fim do período anual de avistagens. Em setembro, no pico da temporada, foram registradas 225 baleias francas. Os biólogos que estudam os animais na região comemoram, já que essa foi uma temporada com muitos nascimentos, o que é fundamental para a recuperação populacional da espécie. A BR-280 será totalmente interditada na Serra de Corupá, no norte catarinense, para trabalhos de construção de uma nova galeria sob a rodovia. O bloqueio inicia às 6 horas desta quarta-feira e vai até às 18 horas de quinta-feira. O trecho entre o quilômetro 84, no trevo de Corupá, e o quilômetro 112, no trevo de acesso sul a São Bento do Sul, estará interditado. Os pontos de bloqueio de tráfego estarão devidamente sinalizados. Os motoristas devem dobrar a atenção e utilizar rotas alternativas como a BR-470 e a SC-418 na Serra da Dona Francisca. Parte do teto de um posto de combustíveis desabou na tarde desta terça-feira no bairro de Barranceira, em Laguna, no litoral sul catarinense. As rajadas fortes de vento teriam causado o incidente. Não houve vítimas, apenas danos materiais. O atendimento ao público está suspenso para avaliação do prejuízo. Mudando agora um pouco de assunto, hoje à tarde foi divulgada a lista de jogadores da seleção pré-olímpica. Os convocados vão iniciar a preparação no centro de treinamento do Corinthians, em São Paulo, a partir do dia 13 de novembro. Após conquistar o ouro no Pan-Americano no último sábado, o técnico Ramon chamou os 23 jogadores que vão se preparar para disputar o torneio pré-olímpico da Venezuela. A competição, que inicia no dia 20 de janeiro do próximo ano, classifica 2 equipes para os Jogos Olímpicos de Paris em julho. Os convocados são Andrew, Marcelo Pitaluga e Mikael de goleiros. Nas laterais, Kelvin, Vinícius Tobias, Patrick e Vanderlan. Zagueiros, Arthur Chaves, Robert Renan, Lucas Beraldo e Michel. Meio-campistas, Alexander, Igor Jesus, Andrew, Pablo Maia, Lucas Guilherme e Vitor Hugo. Atacantes, Guilherme Biro, John Kennedy, Gabriel Peck, Marcos Leonardo, Sávio, Matheus Nascimento. Durante o período de treinamentos, não serão realizados amistosos com outras seleções.
E criminosos invadiram a casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi na madrugada desta terça-feira em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta das 3 horas. 3 homens armados aproveitaram que não havia energia elétrica e conseguiram invadir o imóvel, que fica em um condomínio fechado. Bruna tem uma filha com o jogador Neymar, mas as duas não estavam no imóvel durante o assalto. Os pais da influenciadora foram rendidos e acabaram sendo levados para um dos quartos com as mãos amarradas e bocas amordaçadas. Os bandidos abriram um cofre, porém não havia dinheiro. Então roubaram outros objetos, como bolsas, relógios e também joias. O caso foi registrado no 2º DP. Segundo a polícia, um dos ladrões, de 20 anos e vizinho das vítimas, foi preso. Os demais conseguiram fugir. E hoje nós vamos trazer informações também sobre a segurança pública em Santa Catarina, começando por Laguna, no sul do estado, onde um professor da rede municipal foi afastado suspeito de pedofilia. Quem tem mais informações é o nosso repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini. Boa noite, Andréia. Boa noite para você que nos acompanha. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um professor em Laguna suspeito de criar perfis falsos em redes sociais para aliciar adolescentes e convencê-los a enviar fotos e vídeos íntimos. A investigação começou em agosto deste ano e, dentre as diligências realizadas, foi cumprido um mandado de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos. Após análise dos aparelhos e a comprovação das suspeitas, foi decretada prisão preventiva. O professor foi preso na residência dele e encaminhado ao Presídio Regional de Laguna. As investigações seguem e nos próximos dias, com a conclusão dos trabalhos, o inquérito será remetido ao Poder Judiciário. Andréia. Obrigada, Vinícius. E do sul do estado, nós vamos para o norte catarinense. Em Itajaí, uma garota foi apreendida em um carro de aplicativo com a mala cheia de drogas. E você tem informações sobre essa ocorrência também, né, Vini? Sim, Andréia, policiais rodoviários federais localizaram no início da noite de ontem 10 quilos de maconha durante fiscalização na BR-101 em Itajaí. A droga foi encontrada em um automóvel com placas de Turvo, Santa Catarina, que fazia viagem por aplicativo de carona desde o oeste do Paraná. Uma das passageiras do carro, uma adolescente de 15 anos, disse que fez compras na região e começou a chorar quando os policiais pediram para o motorista abrir o porta-malas. Os tabletes de droga estavam na mala de viagem da adolescente, que entregaria o entorpecente em Itajaí. Ela foi levada à delegacia de polícia de Itajaí para as providências. Essa notícia saiu mais cedo, Andréia, no site da Pix TV. Por isso, é sempre bom conferir lá no nosso site, pixtv.com.br, para se manter sempre bem informado. Andréia, eu volto com você no estúdio. Uma boa noite. Boa noite também, Vinícius, e obrigada. As autoridades do Chile estão investigando o que provocou o incêndio que matou 14 imigrantes venezuelanos. Investigadores e equipes forenses estiveram no local onde um incêndio matou 14 venezuelanos no Chile. A tragédia ocorreu na cidade de Coronel, em um assentamento de moradias precárias. Entre as vítimas estão 8 crianças. O governo enviou uma delegação de subsecretários a Coronel para entender o que aconteceu no local e coordenar as medidas e ajuda necessárias. Embora as causas do incêndio sejam desconhecidas, o vice-prefeito Javier Valência disse que estavam investigando o possível superaquecimento de um fogão. Nas 2 casas consumidas pelas chamas, viviam 3 famílias amontoadas, em condições típicas de um acampamento, segundo o vice-prefeito. As autoridades de Coronel fizeram um alerta ao governo do presidente Gabriel Boric para acelerar soluções habitacionais diante do aumento de casas construídas em áreas de risco no Chile. E a Assembleia Legislativa realizou na noite desta segunda-feira um ato parlamentar solene em comemoração aos 110 anos do escotismo catarinense. Foram homenageados mais de 20 dirigentes de entidades ligadas ao movimento escotista de destaque e incentivadores do escotismo. A
A iniciativa foi do deputado Maurício Scurdilarch, primeiro vice-presidente do parlamento catarinense. Há 9 anos, ele assinou o Pacto Escoteiro, que propõe aos políticos a adoção de uma linha de trabalho de acordo com os preceitos do escotismo. O deputado também ajuda o movimento com repasse de recursos. Nós temos emendas destinadas a municípios que vão investir em apoiar o movimento escoteiro. Então, por tudo isso, a gente entendeu que tinha que homenagear aqueles que estão conduzindo esse trabalho no Estado e valorizar, levantar essa bandeira que é tão importante para Santa Catarina. O movimento escoteiro chegou ao Brasil em 1910 por meio de oficiais da Marinha Brasileira e se instalou em Santa Catarina 3 anos depois, em 1913. O escotismo tem mais de 150 mil adeptos no país. Com o famoso lema Sempre Alerta, a proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra por meio da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o integrante desenvolva qualidades como a fraternidade, a responsabilidade e a disciplina. Santa Catarina conta com 12 mil escoteiros entre jovens e adultos. E representa uma formação de coeducação para os jovens, que tem um propósito de oferecer a uma sociedade mais justa, onde as crianças, através de atividades práticas, com o meio ambiente, com socialização, com educação não formal, constroem um caráter formativo, buscando oferecer ao país, né, no caso aqui o Brasil, pessoas com um caráter ilibado, que buscam melhorar esse mundo ao qual nós estamos vivendo hoje. Não é à toa que a gente encontra muito nessa caminhada onde a gente vai, profissionais liberais, autoridades, políticos, profissionais também de chão de fábrica, enfim, de diversas funções, e todas têm a sua atribuição, mas que foram escoteiros. Isso é muito legal. E viver o escotismo, a gente sempre fala que o escotismo não é uma roupagem que se usa aos sábados à tarde, não é o nosso uniforme que nos identifica. Ser escoteiro é tu vivenciar no dia a dia os valores, né, que é a nossa promessa escoteira. E com certeza os jovens, os adultos de ontem e de hoje são os que fazem da nossa querida Santa Catarina um estado melhor. Durante a solenidade, dirigentes do movimento também destacaram a importância desta homenagem feita pela Assembleia Legislativa. Significa que a gente está desenvolvendo um bom trabalho junto à sociedade, e o reconhecimento da Aresc para nós é muito importante, principalmente para os grupos escoteiros que aqui estão e aos jovens com qual a gente está coeducando. É muito importante pela valorização que se dá a uma entidade que vem centenária, né, buscando trabalhar com o jovem, tornar esse jovem mais responsável na formação dele e principalmente trabalhar o voluntariado, né, que é os adultos, que também a gente acaba trazendo uma formação para o adulto também. E o Piques News de hoje fica por aqui. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, nós temos novo episódio do programa Estúdio 1, onde a Bel Cristine recebe a Pamela Sindô para um bate-papo sobre maternidade. Vale a pena conferir. Mais notícias você confere também no nosso site pixtv.com.br. E a gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.